oportunidade de adorar ao Senhor através dos cânticos, adorar ao Senhor através da nossa oração, adorar ao Senhor através da dedicação dos dízimos e ofertas, e agora nós vamos receber a palavra que vem dele, nós vamos receber do Espírito Santo através da vida do nosso pastor Xande. Nós vamos orar pela vida dele. Para essa oração vou pedir para o irmão Márcio vir aqui orar por ele, entregar também os nossos dízimos e ofertas aos cuidados do Senhor e entregar a vida desse servo de Deus, desse homem de Deus, que é bênção nas nossas vidas também. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado, engrandecido e glorificado seja o Teu nome. Estamos aqui, ó Pai, diante do Teu altar para Te agradecer e engrandecer. Te peço neste momento, ó Pai, que o Senhor derrame sobre o Teu servo uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que ele possa mais uma vez ser usado para a honra e glória do louvor do Teu nome, ó Pai. Cuide do Teu servo, da sua família, seca o seu coração, ó Pai. Entra com providência naquilo que ele precisa, ó Pai, em todo o tempo, derramando capacitação. Toma ele, ó Pai. Continue falando conosco, ó Pai. Que possamos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra neste momento, ó Pai. E que possamos, ó Pai, a cada dia colocá-la em prática em nossas vidas. Essa é a oração que eu faço com pedido de perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração, amém? Eu peço aos irmãos que intensifiquem as orações pelo nosso congresso, por mais que seja meninos e meninas, mas o que Deus quer fazer nesse lugar, na vida dessas crianças, de juniores e adolescentes, nós não temos dimensão. Na segunda-feira, chegando aqui, as líderes me chamaram lá na minha sala e tinha uma menina vivendo uma situação difícil na reunião. E fomos lá, oramos, levamos ela para o gabinete, oramos novamente, e ela então ali confessa Jesus, reconhece Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus já começa a trabalhar, mas a reflexão que fica, uma segunda-feira, parece um dia normal, as crianças vêm aqui, parece que é para uma reunião apenas, não. Eu louvo a Deus por essa igreja, pelas líderes que têm investido tempo, palavra, valores, princípio na vida dos nossos filhos. Deus tem se manifestado, Deus tem falado, e nesse final de semana não vai ser diferente. Então, Satanás, ele não quer deixar acontecer, mas ele não tem vez nem voz aqui nesse lugar. E eu peço que a igreja nos ajude nesse sentido, nos ajude porque o ataque vem, nós não precisamos ter medo, nós precisamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eu peço mais uma vez você que nos ajude em oração para esse final de semana. Estamos preparando algo com excelência para os meninos e para as meninas, e eu peço a ajuda da igreja nesse sentido. Talvez você tenha algum pedido, algum agradecimento, faça isso nesse momento. Nós vamos levantar mais um clamor nesse momento. Eu peço que você apresente ao Senhor aquilo que está afligindo o seu coração, aquilo que você está esperando na parte do Senhor, e eu quero colocar diante dele o nosso congresso desse final de semana. Pai, estamos aqui para te adorar, porque entendemos que só o Senhor é digno de ser adorado nesse lugar. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós temos prazer de estar aqui, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos fortalecer, como nós acabamos de cantar, é do Senhor que vem o nosso socorro, e nós somos gratos porque o Senhor é um Deus presente na hora da nossa angústia. Nós queremos apresentar ao Senhor as nossas queixas, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas crises, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, Pai, porque nós somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe, Deus, cada família aqui representada, não nos permita sair daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos,
não porque eu estou aqui, misericórdia, mas porque o Senhor está aqui, porque o Senhor é que faz, é o Senhor que fala. Nós queremos ser alimentados pelo poder que é na Tua Palavra, é a Tua Palavra que nos alimenta, é a Tua Palavra que nos mantém de pé. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos da Sua presença, pedimos a Sua bênção, Senhor, sobre esse final de semana. Guarde esse lugar, guarde as crianças, guarde os juniores, guarde os adolescentes. Pai, que no nome de Jesus, que a Tua presença seja manifesta nesse lugar. Eu declaro no mundo espiritual, Satanás não tem vez nem voz sobre esse lugar. Esse lugar é do Senhor, o Senhor escolheu esse lugar, o Senhor consagrou esse lugar para que nesse lugar o Seu nome venha a ser glorificado. Pai, no nome de Jesus, vidas serão salvas, vidas terão experiência aqui nesse lugar. Nós acreditamos, Senhor, no poder que é na Tua Palavra. Fala ao nosso coração, estou aqui na Tua total dependência. Essa é a minha oração e eu faço no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com vocês nessa noite, e ao me preparar para essa mensagem, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Mário Vega. É um pastor do país El Salvador. Ele esteve na conferência da Primeira Igreja Batista de Curitiba, falando sobre células, falando sobre PG, e eu estava ouvindo essa mensagem, e a partir dessa mensagem, Deus me impulsionou, e eu então preparei essa mensagem. Eu tenho certeza que vai falar o seu coração, como falou o meu. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 41, versículo 38 e 39. Gênesis 41, versículo 38 e o 39. A palavra de Deus, ela diz assim: disse Faraó a seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te faz saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Eu quero pensar com você nessa noite sobre essa frase, essa fala de Faraó. Acharemos alguém como este? É interessante que a história de José, o texto vai dizer que Faraó tem um sonho. E o sonho que Faraó tem é que 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas gordas e 7 espigas magras. As espigas magras comem as espigas gordas e elas continuam magras. As vacas magras comem as vacas gordas e continuam magras. E Faraó então fica intrigado com esse sonho. Ele chama os sábios do Egito, ele chama os magos, e ele então quer uma interpretação, e esses homens não conseguem. E o texto vai dizer que Faraó tem um sonho novamente. E quando ele tem o sonho novamente, havia com ele um homem, o copeiro-chefe, que o servia, e outrora esse copeiro estava um dia preso, e ele então lembra que quando ele estava na prisão, havia um homem na prisão que havia revelado o sonho. E ele fala assim: eu conheço um homem, ele está preso, e ele revela sonho. Gera uma expectativa no coração de Faraó. Faraó automaticamente manda chamar ele. O texto vai dizer que preparam aquele homem, porque aquele homem estava há muito tempo na prisão. Agora então José se apresenta a Faraó, se barbeia, coloca uma roupa fina e se apresenta diante de Faraó. O texto vai dizer que Faraó conta o sonho, e conta esse sonho para ele. E ele tem quando o Faraó conta o sonho para ele, Faraó diz assim: certamente você vai interpretar esse sonho.
e José então fala assim: se Deus quiser, assim seja. E quando o faraó conta esse sonho, na visão de Faraó, Faraó tem 2 sonhos. Mas José fala assim: esse sonho é um só. Vai haver 7 anos de fartura, 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, 7 anos de fome. Nesses 7 anos de fartura, José, com a sua sabedoria, ele fala assim, ele dá uma sugestão: nesses 7 anos de fartura, você vai precisar de um homem sábio para administrar, para quando chegar os 7 anos de fome que o Egito vai passar, você tem alimento suficiente para todo o povo. Então, Faraó, mediante essa interpretação, ele diz o quê? Acharíamos homem como este? E o texto vai dizer que Faraó não fica apenas nessa palavra, quando ele diz assim: em quem há o Espírito de Deus. Pensando nessa fala de Faraó, eu comecei então a me indagar também: há ser humano como José? Onde encontraremos homem como este? É interessante que a comparação que Faraó faz me chama a atenção, porque os sábios do Egito são pessoas reconhecidas. Quantas conquistas o Egito tem? Podemos nomear algumas: as pirâmides, podemos pensar no embalsamento de corpos, podemos pensar em diversas coisas que o Egito contribuiu na história. Mas quando o Faraó olha para José, ele vê que José é diferente, porque o que José fala, nenhum sábio do Egito consegue falar. E o que me chama a atenção é que José então supera todos os sábios do Egito. Mesmo no meio de pessoas tão sábias, Faraó fica impressionado com José. Mas o que chama a atenção de Faraó é o que habitava, o que havia na vida de José. Não há ninguém tão prudente, tão sábio como tu és. Agora então, Faraó coloca José como autoridade maior no Egito. Eu quero que você pense comigo: um homem que chegou no Egito como escravo, agora ele é colocado como autoridade maior. O texto vai dizer, se a gente continuar lendo esse texto, vai dizer o seguinte: ninguém será maior do que tu, apenas eu. O que você falar aqui, eles terão que obedecer. Essa é a posição que Faraó agora coloca José. Mas então eu quero pensar com você, como formar um homem como este? Como formar um ser humano assim, que outrora chega no Egito como escravo, se torna administrador, e agora ele é governador, ele é autoridade. Mas então me veio essa pergunta: como formar um ser humano assim? O que é tão diferente em José? Como formar essa classe de pessoa? Precisamos entender que para José chegar onde ele chegou, ele precisou passar por um processo. E a nossa geração, ela quer cumprir o propósito, mas ela não quer passar pelo processo. E quantos burlam o processo? Quantos pulam etapa? Esse ser humano, ele não encontra no acaso. Esse ser humano,
como José, não encontra em qualquer lugar. Esses homens, eles são formados, esse ser humano, eles são formados através do sofrimento. A Letícia, no início do culto, ela orou assim: Deus, obrigado, porque as dificuldades me fazem crescer. Obrigado, porque as dificuldades me fazem crescer. Quando estamos passando pela dificuldade, pelo sofrimento, nós não conseguimos enxergar que Deus está trabalhando em nós. Posso ouvir um amém da igreja? Quando nós estamos passando pela dificuldade, não conseguimos enxergar que Deus está trabalhando em nós. E esses homens, e esse ser humano, ele é formado através do sofrimento. Esse ser humano, ele é formado através da dor. Beto Braga, um pensador, ele diz a seguinte frase: o sofrimento nada mais é que uma fonte de sabedoria, pois aprendemos muito com ele. O sofrimento nada mais é que uma fonte de sabedoria, podemos aprender muito com ele. Deus usa a dor para nos ensinar. Eu carrego uma frase que Deus, ele não causa dor, mas ele aproveita o momento de dor para nos ensinar. No momento do sofrimento, Deus está forjando, Deus está trabalhando para que se tornamos uma pessoa melhor. O texto me chama a atenção que José, ele vivia com seu pai e com seus irmãos. E José agora tem um sonho. E quando ele tem um sonho, ele expressa para o seu pai, para os seus irmãos, e isso gera neles uma inveja. Isso gera neles uma revolta. O texto vai dizer que José, ele vivia com a sua mãe Raquel, com seu pai Jacó, os seus 10 irmãos mais velhos. O texto vai dizer que eles o odiavam. Mas por quê? José era uma pessoa que relatava as atitudes dos seus irmãos mais velhos para o seu pai. O texto vai dizer que quando José está em casa com seu pai, os seus irmãos estão no campo. O seu pai diz o seguinte: vai ver como estão os seus irmãos. O texto fala que José caminha por um período e não consegue avistar os seus irmãos. Quando ele pergunta, o moço se viu os seus irmãos, eles estão em Dotã. O texto vai dizer que José caminha por um período de 32 quilômetros. Quando ele avista os seus irmãos de longe falam assim: lá vem o tal sonhador. Mas essa expressão é uma expressão de ironia. Essa expressão é zombando, porque o sonho que José havia relatado para os seus irmãos e para a sua família gerou no coração deles que, como que o céu e a terra, os feixes vão se prostrar diante de você, José? Para com isso, você é um menino. E quando José se aproxima, eles avistaram uma cisterna, e nessa cisterna, eles tramaram entre si. Rúben fala assim: vamos jogar ele na cisterna, vamos matar ele. E jogaram ele na cisterna, e o texto vai dizer que a cisterna estava vazia. E quando eles começaram a comer pão, se alimentar, José, dentro daquela cisterna, um adolescente não consegue sair da cisterna. Se aproxima uma caravana de ismaelita. Judá fala assim: que não caia sobre nós o sangue do nosso irmão, então que nós possamos vender ele. E os irmãos então concordam, tiram José da cisterna. José agora é vendido para os ismaelitas. O ismaelita pega José, leva José para o Egito. Quando José chega no Egito, ele é apresentado agora como escravo. Potifar, comandante da guarda de Faraó,
avista José. José é um jovem forte, o texto vai dizer que ele era formoso, tinha uma boa aparência. Mas esse escravo vai ter dificuldade, porque José não falava a língua deles. Mas Potifar bota os olhos em José e simplesmente compra José como escravo. José agora chega na casa de Potifar como escravo. E o texto vai dizer que tudo o que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. Tudo o que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. E José então começa a se destacar, a ponto agora ele já não é mais um escravo. Potifar confia tanto em José que agora coloca ele como administrador. Potifar confia tanto em José que ele não sabe mais o que tem na sua casa, ele pega e confia tudo a José. E o texto vai dizer que Potifar continua prosperando. Mas a mulher de Potifar agora coloca os olhos em José. E todos os dias ela então tenta, deita-te comigo. E José fugindo daqui, fugindo dali, a ponto de José então falar para ela assim: como eu cometeria tamanha maldade ao meu Senhor e pecaria contra Deus? O compromisso de José não é, talvez José poderia pensar assim: se eu me deitar com essa mulher, eu vou ter mais benefício. Se eu me deitar com essa mulher, eu vou ganhar mais vantagem. Mas o compromisso de José, mesmo longe dos seus pais, mesmo numa terra distante, mesmo onde as pessoas não serviam a Deus, o compromisso de José era com Deus. José então se nega a deitar com ela, a ponto de um belo dia ela tentar o agarrar, e quando ela tenta o agarrar, José foge, e as suas vestes fica na mão daquela mulher. Potifar chega. Quando Potifar chega, o primeiro relato que ela dá é o seguinte: olha só o homem que você colocou na nossa casa, olha só o homem que você confiou, olha só o que ele tentou me fazer. E o texto vai dizer então que Faraó manda. Então Potifar manda os guardas na casa de José, e José agora é preso injustamente. José agora está na prisão. Pense bem, José estava tendo uma vida de conforto na casa de Potifar. José estava tendo tudo que tinha acesso. Potifar e sua esposa, José também tinha acesso. José estava comendo do bom e do melhor, mas agora ele está na prisão. E na prisão, injustamente, o texto vai dizer que José continua servindo ao Senhor e aos presos, a ponto do carcereiro pegar a chave da prisão e colocar na mão de José. É interessante que naquela prisão, naquela prisão tinha o copeiro e um padeiro, e ambos têm sonho. E quando eles têm o sonho, José então revela o sonho: amanhã o padeiro vai morrer e o copeiro vai voltar a servir Faraó. Mas quando José fala isso, ele fala algo que me chama a atenção. José fala assim: quando você estiver com Faraó, fala de mim para ele. O texto fala que isso assim acontece, conforme José falou. No outro dia, Faraó manda matar o padeiro e o copeiro volta a servir Faraó. E o texto faz questão de mencionar que o copeiro não se lembra de José. José agora continua preso, mas o que me chama a atenção é que essas experiências que José estava passando, estava forjando o seu caráter. O que me chama a atenção é que essas experiências que José estava tendo, ele estava sendo tratado por Deus. Talvez Deus poderia levar ele por outro caminho, mas essa não foi a escolha de Deus. Quando estamos passando por esses desertos da vida,
pensamos assim: por que eu? Por que esse caminho? Por que Deus não escolheu outro caminho mais fácil? E eu aprendo então que alguns elementos que Deus pode usar para trabalhar em nós é os problemas familiares, é as doenças, é as crises financeiras, é o luto, é a perda. Nós não conseguimos entender Deus. Alguns elementos que Deus trabalha em mim e você, talvez é esses que Ele usa. Mas quando estamos passando por esses momentos, não conseguimos enxergar assim. Deus estava quebrando José, uma dificuldade atrás da outra. Deus estava quebrando José, Deus estava quebrando o seu ego. Deus estava quebrando o seu eu. Porque Ele tinha um propósito, porque Ele tinha uma finalidade. Queremos cumprir o propósito sem passar pelo processo. E que processo que José estava passando. E quando agora ele está na prisão injustamente, agora que ele está na prisão, revela o sonho, na expectativa do seguinte: o copeiro vai falar de mim para Faraó, e automaticamente Faraó vai me chamar, e isso não acontece. Mas eu aprendo também que antes de haver a exaltação, tem que haver o quebrantamento. Antes de haver a exaltação, tem que haver o quebrantamento. Eu preciso entender que, para Deus trabalhar através de mim, Ele precisa trabalhar em mim. Quantos nesse processo não permite Deus trabalhar? Quantos nesse processo foge do tratamento de Deus? Quantos nesse processo foge quando Deus começa a forjar, quando Deus começa a quebrar o vaso, fazer de novo? Quantos param no processo? Mas José não. José permite Deus trabalhar nele. José, nesse período aqui, ele estava mais de 20 anos, sem ver a sua mãe, sem ver o seu pai, sem ver os seus irmãos. Tudo por causa de quem? De quem? Dos seus irmãos. José estava mais de 20 anos, longe da sua família, preso injustamente. Mas o texto vai dizer que ele continua fazendo a vontade de Deus. Depois de passar por tudo isso, qual é a pergunta que Faraó faz? Depois de José passar por todo esse processo que eu relatei aqui, rapidamente, porque nós não temos muito tempo, passei aqui, falei algumas coisas aqui sobre o que José passou. Depois de ele ter passado tudo isso, chega o texto que nós lemos. A pergunta que José faz: onde encontraremos homem como este? Onde encontraremos ser humano como este? Então eu quero fazer algumas aplicações desse texto para a minha vida e para a sua vida, para se achar um ser humano como este. Primeiro, Deus precisa ser visto na minha vida. Para se achar um ser humano como este, Deus precisa ser visto na sua vida. E a pergunta então que eu te faço: Deus é visto na sua vida? Deus é visto na sua vida? O texto que nós lemos, verso 38, vai dizer assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Faraó está impressionado porque ele consegue ver Deus na vida de José. A pergunta que eu me fiz foi essa: os meus filhos conseguem ver Deus na minha vida?
a minha esposa consegue ver Deus na minha vida, o teu patrão consegue ver Deus na sua vida, o seu funcionário consegue ver Deus na sua vida, a sociedade consegue ver Deus na sua vida. O texto vai dizer que quando quando José chega na casa de Potifar, Potifar vê Deus na vida de José. Eu olho para esse texto, eu vejo duas autoridades conseguem ver Deus na vida de José. Se eu te perguntasse, você está cheio de Deus? Qual seria a sua resposta? Eu tenho certeza que você daria a seguinte resposta: sim, eu estou cheio de Deus, glória a Deus por isso. Mas as pessoas que estão à sua volta, elas conseguem ver Deus em você? As suas atitudes refletem Deus? Os seus atos conseguem refletir Deus? As suas negociações refletem Deus? José não. José não fala que está cheio de Deus. As pessoas falam que Deus estava na vida de José. E não é qualquer pessoa que fala que Deus estava na vida de José. A maior autoridade do Egito fala que José tinha a presença de Deus. Amém, igreja? A maior autoridade do Egito. José, ele passa situações difíceis, meu irmão. Ele não sabe a língua. Ele está numa cultura diferente. E mesmo assim, as pessoas conseguem ver Deus na vida de José. Para se achar um ser humano como este, Deus precisa ser visto na sua vida. Para se achar um ser humano como este, o ambiente não pode mudar a tua essência. Para se achar um ser humano como este, o ambiente não pode mudar a sua essência. Você pode ler comigo? Gênesis 39, versículo 22 e 23. Olha só o que o texto diz. Gênesis 29, 22 e 23 diz assim: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Esse homem, ele está preso injustamente. O carcereiro, que é o responsável para trabalhar, para fazer as coisas acontecer, não faz nada. Sabe por quê? Porque José faz tudo. Mas por que José faz? Porque o ambiente não define quem você é. Você sabe quem você é em Deus? Você tem convicção quem você é em Deus? Nós vivemos numa sociedade hoje que ela quer definir quem você é. Ela quer definir o que você come, ela quer definir o que você veste, e se você não faz o que ela diz, você está fora. Mas quando você tem convicção quem você é em Deus, você jamais vai deixar alguém definir quem você é. As pessoas podem até falar coisas que você não é, e essas coisas podem até ferir o seu coração. As pessoas podem até tentar definir quem você é, e isso pode até fazer seu coração chorar, te entristecer, porque somos humanos. Mas isso não vai te paralisar. Porque quando eu olho para a vida de José, o ambiente não era favorável. O ambiente era um ambiente de idolatria, de prostituição. Não tinha pastor para José, para falar assim: José, faz isso, faz aquilo. Não tinha. Não tinha igreja. Mas o compromisso de José era com Deus. E ele simplesmente faz acontecer. Então, Faraó fica impressionado. Como que vamos achar um ser humano como este? Como que vamos achar um homem como este? Que fora do ambiente dele, fora do ambiente de culto, ele continua adorando. Ele não depende
de quarta-feira, ele não depende de domingo, não, ele adora no trabalho, na escola, no quarto. Não é o ambiente que faz ele, não, de maneira nenhuma. Ele entendeu que importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele vai adorar na segunda, na terça, ele não vai esperar apenas o domingo para adorar, ele vai adorar todo dia. Esse era José. O ambiente era desfavorável, mas o coração dele estava em Deus. Como está o seu coração? Mesmo recebendo algo da sua família, ele mantém adorando ao Senhor. Para se achar um ser humano como este, terceiro, para a gente finalizar, quando você tiver a oportunidade de fazer o mal, você vai fazer o mal? Para se achar um homem como este, quando você tiver a oportunidade de fazer o mal, você vai fazer o bem. Gênesis capítulo 45. Versículo 1 ao 4. José dá a se conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não se puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. José agora está diante dos seus irmãos, aquele que fizeram mal. José tem um sonho quando ele tinha 13 anos de idade, quando ele tinha 17 anos, e passa-se um processo de 13 anos, com 30 anos, a promessa de Deus se cumpre na vida dele, ele é constituído governador do Egito. E a fome chega. Quando a fome chega, a família de Jacó, a família de José, vai no Egito buscar mantimento. Quando eles chegam no Egito, quem estava lá? José. Só que eles não conheceram. Você já viu aquele ditado? Quem faz alguma coisa esquece, mas quem recebe esquece. Quem recebe não esquece, mas perdoa. Amém, Jesus? Quem sofre não esquece, mas perdoa. Esse é José. José agora está lá no Egito, no conforto, autoridade. De repente vê os seus irmãos chegando. E ele então pergunta: vocês são de onde? Vocês são espia? E os irmãos dele: não, nós não somos não, nós estamos em busca de alimento. E seu pai? Jacó? Jacó está vivo. E os seus irmãos? Ficou em casa? Ficou o Benjamim em casa. E o outro irmão? José? José morreu. Você imagina só ele receber essa notícia? José morreu. Passa-se um tempo, ele então agora se revela. Quando ele se revela quem ele é, José ele tem o poder aqui de falar assim, ó: manda matar, manda prender. Ele tem o poder. Sabe aquele cântico que diz aí? Aquele cântico vingativo, Gama, aquele que diz assim, quando viu passar na prova, quando você me viu passar na prova e não me ajudou. Você está entendendo? Essa música, quando viu passar na prova, não me ajudou. Agora que eu estou na benção, você está entendendo? Quando você me viu passar na prova, você não estendeu a mão para mim. Agora que eu estou aqui, José estava nessa condição, meu irmão. A família precisando de alimento para sobreviver. Ele tinha o poder na mão de falar assim, ó:
agora chegou minha vez. Aquele veneno escorrendo, não pode escorrer esse veneno. José agora ele fala assim: eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Eu sou aquele que vocês queriam matar. Eu agora tenho o poder de dar o alimento e de tirar o alimento. Você sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar o alimento. Você sabe o que eu vou fazer com vocês? Prepara uma mesa. Prepara uma mesa. Coloca os irmãos na mesa. Quem está na mesa? Aquele que fez o mal, aquele que quis matar, aquele que quis fazer. Por isso que Faraó faz essa pergunta: acharemos ser humano como este? Que tem o poder de agora de mandar matar, tem o poder de mandar prender, mas a família te fez mal. Eles merecem isso. José simplesmente fala assim: não, vem cá, tem um lugar na mesa para vocês. Vocês me fizeram mal, mas eu vou fazer o bem. Você sabe por que eu vou te fazer o bem? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Você sabe por que eu vou te fazer o bem? Porque quem me colocou nessa posição não foi vocês. Quem me colocou aqui foi Deus. Deus é aquele que transforma maldição em bênção. Deus é aquele, as pessoas que fazem o mal, Ele transforma em bem. Fizeram mal para matar Ele, fizeram mal para prejudicar Ele. Ele consegue enxergar de outra maneira. Se a gente continuar lendo esse texto, ele vai falar assim, ó: Deus que me colocou aqui, hoje vocês estão precisando de alimento, e eu tenho alimento para dar para vocês. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar o alimento para vocês. Cadê o José dessa geração? Por isso que Faraó fica impressionado. Como? Acharíamos homem como este? Acharíamos ser humano como este? É possível. É possível a gente achar assim. Só vamos achar ser humano como esse quando Deus for nossa prioridade. Só vamos achar ser humano como esse quando Deus for o nosso tudo. Vamos achar ser humano como este. Não importa o que os outros façam. Não importa o que o outro deixou de fazer. Eu simplesmente vou continuar fazendo, porque eu fui chamado para fazer. Esse era o lema de José. Se fizeram errado, eu vou fazer o certo. Se está difícil para mim, é propósito. Passarei pelo processo, porque eu sei quem me chamou e Ele vai cumprir aquilo que Ele me prometeu. Posso ouvir um amém da igreja? Você pode abaixar sua cabeça, vou chamar o ministério de louvor. As dificuldades, elas fazem parte. E muitas das vezes, não entendemos. O sofrimento, ele faz parte. Muitas das vezes, não entendemos. Deus está te preparando para aquilo que Ele tem para você. Mas é necessário esse processo. Não fuja do processo. Se permita ser trabalhado no processo. Quantos, na situação de José, chutaria o balde, viraria as costas, fugiria, questionava Deus, murmurava? José não. José apenas se permite ser trabalhado. E quando ele chega lá em cima, ele entende que todo o processo valeu a pena. Apresente para o Senhor a sua dificuldade. Apresente para o Senhor aquilo que você está vivendo hoje. E tenha certeza que Ele tem propósito nisso. Nós vamos adorar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, ouvimos a sua palavra e sabemos do poder que ela tem. Queremos ser trabalhados por ela. Muitas das vezes não entendemos, ó Deus, o processo,
mas queremos continuar avançando, prosseguindo em querer te conhecer. Encha-nos, ó Deus, encha-nos da tua presença. Sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia, nos mostra. Queremos ser pessoas melhores no Senhor. Pai, que as pessoas possam ver a sua luz em nós. Queremos refletir a sua glória. Queremos ser trabalhados pela ação do teu Espírito Santo. Não nos permita passarmos anos aqui na tua presença e sem ser por ela transformado, sem ser por ela impactado. Queremos exalar o teu bom perfume. Pai, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, queremos que o ambiente seja transformado pelo poder que há na tua presença. Pai, queremos ser conduzidos pela tua presença. As dificuldades, o sofrimento não vai nos parar, porque a tua palavra diz que nada pode nos separar do teu amor. Pai, gera essa convicção no nosso coração. Quando nós sabemos quem nós somos no Senhor, as circunstâncias não nos paralisam, Pai. Nos ajuda, Pai. Aqui está a tua igreja, abençoe cada família aqui representada. Que no nome de Jesus o Senhor continue nos abençoando. Agora nos leva para casa em segurança, nos dê uma noite de paz. Que o amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e de uma forma especial, sobre a primeira Igreja Batista em Santa Lícia, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Boa semana.